Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder retornar a este congresso e aqui poder ser útil ao ministério, servir a Deus e cooperar com a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida do pastor Reuel, presidente dos Gideões, pastor Wesley, vice-presidente. Deus abençoe a vida do pastor Henrique Reame, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. Deus abençoe a sua família. Pastor Moisés, pastor Alexandre, Deus abençoe. Pastor Valdir, Deus abençoe. Pastor Erinaldo Gouveia, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui. Sua mãe digna esposa, a pastora Gabriele. Me faço acompanhar também do pastor Jadson, pastora Verônica. Minha esposa está comigo, com também meus filhos, o Sanderson e a Suiane. Estão aqui no púlpito. Deus abençoe aos pastores que estão na minha retaguarda. Vou citando o nome de alguns enquanto estiver ministrando a palavra de Deus. Pastor Gimer também, Deus abençoe sua vida e o seu ministério. Quantos estão querendo ouvir ainda a palavra de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Pastor Maurinho Ferreira, Deus abençoe a sua vida. Pastor André Matias, Deus abençoe. Pastor Marcinho, Deus abençoe. Livro escrito por João, capítulo 4, versículo de número 35, 36, 37 e 38. João, capítulo 4, versículos 35, 36, 37 e 38. Quem achou diz amém. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E quantos dizem graças a Deus? Meus irmãos, este livro foi escrito por João. João é autor de 5 livros no Novo Testamento, as 3 epístolas joaninas, o livro do Apocalipse e também o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 4 nós vamos perceber João nos apresentando a ascensão ministerial de Cristo. Um dado momento em que Jesus está ganhando almas para o reino, e os discípulos estão batizando nas águas aqueles que agregavam a fé. Jesus estava na Judeia, e uma perseguição se levanta contra Cristo pela prosperidade ministerial que estava sobre ele. A Judeia era uma cúpula de grupos religiosos. Existiam muitas seitas ali da Judeia que descendiam do judaísmo. Os helenistas, os herodianos, os sícaros, os saduceus, os essênios e o pior de todos, os fariseus. Jesus, observando que a perseguição estava se levantando, ele resolve ir para a Galileia. Existia 3 caminhos para Jesus chegar à Galileia: o caminho do deserto, o caminho do litoral e o caminho das montanhas. Só que o caminho das montanhas, que era 120 quilômetros da Judeia à Galileia, era um caminho inadequado para um judeu, pois era a terra que traçava a região dos samaritanos. E para os religiosos da Judeia, a terra de Samaria era uma terra imunda, era uma terra amaldiçoada. Para você ter uma ideia, existia uma rincha muito grande entre judeus e samaritanos. Os mestres da Judeia não queriam ensinar em Samaria. Os pregadores da Judeia não queriam pregar em Samaria.
Os sacerdotes não queriam oferecer sacrifício em Samaria, pois a terra era inadequada, a terra era poluída. Na concepção destes religiosos, a terra não podia ter a presença de um judeu, pois os judeus que habitavam ali em Samaria eram judeus mestiços com babilônicos. Mas diz a Bíblia que Jesus escolhe o caminho que passa por Samaria, porque Jesus vai aonde ninguém vai. Aonde os fariseus não vai, Jesus vai. Aonde os herodianos não vai, Jesus vai. Aonde a religião não entra, Jesus entra. Só que Jesus está acompanhado dos discípulos, e Jesus vai aproveitar a oportunidade para ensinar a instrução missionária que acabamos de ler. Jesus chegando em Samaria, Jesus aproveita o ensejo para fazer missões. E o lugar destinado de Cristo é o campo em Samaria, pois não há outro lugar para fazer missões senão no campo. Não dá para fazer missões no gabinete, não dá para fazer missões em uma mesa ostentadora, não dá para fazer missões no tablet, no Facebook. Missões só se faz no campo, missões só se aprende no campo, missões só se vive no campo. E é no campo que Jesus vai fazer missões. Só que os discípulos precisam aprender algumas lições, pois do perfil que os discípulos se encontram, não dava para fazer missões. Então, quando Jesus chega no campo, 3 coisas precisam ser mudadas. A primeira coisa é a percepção do tempo. Jesus estava diante de um campo de cevada, e os discípulos estavam observando este campo. A cultura diz que a semente era plantada na época de outubro a novembro, e era colhida 4 meses depois, entre março e abril. Jesus provavelmente chega no início do plantio, no período de novembro. Os discípulos observam o campo, e na cogitação começam a raciocinar que diante daquele campo só terá trabalho daqui a 4 meses. É bem verdade que Jesus tem esse atributo de ler pensamentos. Demônios não podem ler o que você está pensando agora. Espíritos imundos não podem entrar na sua mente e conceber o que você está pensando. Mas Jesus é onisciente e presciente, e Ele sabe tudo o que pensamos a toda hora. Jesus olhou para a mente dos discípulos, e os discípulos, olhando para o campo, disse: não tem trabalho. O trabalho aqui só vai começar daqui a 120 dias. O trabalho aqui só vai começar após 4 meses do plantio. Só que Jesus vai mudar o perfil do tempo, pois Ele tem essa capacidade. Eu não tenho poder para mudar o tempo, mas Jesus tem poder para mudar o tempo. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês ficam dizendo que ainda faltam 4 meses para a ceifa, ainda faltam 4 meses para o serviço, ainda faltam 4 meses para o trabalho. Se os discípulos tivessem participado da reunião que Jesus teve no poço de Jacó, que foi dado a José, os discípulos teriam entendido que estar andando com Jesus é estar preparado para trabalhar a toda hora e a qualquer momento. Pois Jesus disse para a samaritana: dai-me de beber. A samaritana, dentro de um contexto cultural, olha para Jesus e diz: como é que tu, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana? Só que Jesus tinha 2 princípios no seu ministério. O primeiro era iniciar, o segundo era permanecer. Jesus poderia passar, mas Jesus não passa, porque Ele não vem para passar, Ele vem para ficar. Então Ele se levanta, olha para ela e diz: como é que tu conhecestes o dom de Deus, tu me pediria água e eu te daria água viva, porque todo aquele que bebe da água que eu lhe der, rios de água viva vão fluir do seu interior. A mulher olha e vê que Jesus tem unção,
A mulher olha e percebe que Jesus é profeta. Não é um fariseu, um saduceu, um herodiano, um helenista. É um profeta. Ela diz: eu vejo que tu és profeta, só que eu tenho um problema. O templo vive sendo protelado. Alguém diz que é para trabalhar no monte, outros dizem que é para trabalhar no templo. E daqui para mim subir para a Judeia demora. E se eu ficar aqui no monte, eu não sei se eu vou ter a concepção da hora certa para trabalhar. E Jesus vai dizer: a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores vão adorar. Simplificando, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores vão trabalhar para o Pai em espírito e em verdade. Jesus precisa mudar o tempo para que a obra seja feita, porque senão os discípulos vão estar adiando para 4 meses depois. Paulo disse aos Romanos capítulo 13 versículo 11, olhando para o tempo. Por quê? Porque o tempo está mais próximo desde o dia em que aceitamos a nossa fé. João no capítulo 2 versículo 18 ele diz: filhinhos, acorde, é já a última hora. Na Bíblia existem vários tempos. Existe o tempo do homem, que é o Cronos. Esse tempo é um tempo manipulado pelo homem. Mas existe o tempo natural, em que o homem não pode manipular e as coisas vão acontecer naturalmente. Como por exemplo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. É o tempo natural. Também existe na Bíblia o tempo do diabo. Pastor, que tempo é este? Quando você lê Apocalipse 12:12, Miguel está olhando para o céu e dizendo: alegria para quem está no céu. Mas quando ele olha para a terra, ele diz: ai de vós que habita sobre a terra, porque o diabo tem pouco tempo. João está na ilha de Patmos, e recebe a revelação de Jesus Cristo, as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas uma carta foi selada e foi levada pelo mensageiro até a igreja de Esmirna. Quando o pastor da igreja de Esmirna pega a carta, ele faz uma assembleia geral, porque a mensagem é vinda do apóstolo João. Então todo mundo quer ouvir a pregação do apóstolo João. É noite de festa. A carta de João acaba de chegar. Abre a carta. O povo está animado. Tem crente dando glória, tem crente dando aleluia, tem crente dizendo que Jesus é bom. Os pentecostais já encheram o recinto. Alguém falava em línguas estranhas, outro já pulava dizendo: tem revelação de Deus da ilha de Patmos para nós. Quando o pastor abre a carta, diz o pastor: essas coisas quem falou não foi João. Quem foi? Foi o santo, o verdadeiro, aquele que anda entre os 7 castiçais, que tem as 7 estrelas na sua destra, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Quem falou é aquele que é, quem falou é aquele que era, quem falou é aquele que há de vir. Quem? A raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Ele falou. Então me diz o que foi que ele falou. Ele disse que o diabo lançaria algum de nós na prisão e nós teríamos tribulações. Alguém olha e diz: quantos dias? O pastor grita: 10 dias de prova, 10 dias de luta. O diabo vai ter 10 dias para perseguir a igreja do Senhor. Alguém se levanta e diz: 10 dias não, 9 dias, 23 horas e algum minuto, porque o relógio já começou a contar. Oh glória! Mas a Bíblia também diz que existe o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus. Quando você lê Daniel 2:21, Daniel está dizendo: Deus muda os tempos. Deus, ele muda
as horas. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: vocês estão dizendo que é daqui a 4 meses, mas eu trouxe vocês aqui para dizer: é hoje. Olha para quem está do teu lado, por favor. Por favor, se você crê em Bíblia, olha para quem está do teu lado e diz assim: acorda, reage, dá glória a Deus. O diabo pode até te perseguir, mas o tempo do diabo acaba hoje. Acaba hoje, porque o tempo de Deus está chegando na sua vida. Deus tem um domínio do tempo. Deus tem o domínio do tempo. Deus chama o profeta Isaías no pátio do rei Ezequias. Quando Deus chama Isaías, Deus diz: volta, e diz para o rei Ezequias que ele está curado, e no 3º dia ele vai adorar no santuário. Aí Isaías volta, olha para o rei e diz assim: Deus manda te dizer que o Senhor está curado. O rei olha e diz: a enfermidade é para a morte. E diz o profeta: e daqui a 3 dias você vai estar no templo. Ele diz: eu quero um sinal. Aí o profeta diz: quer um sinal? Então vou te dar um sinal. Deus vai voltar o relógio de Acais, ou vai adiantar conforme o rei escolher. O rei olha e diz assim: adiantar o relógio é fácil. É fácil. Todo relógio anda para frente. Agora eu quero ver se ele tem moral para atrasar. Para atrasar. Deus faz voltar o relógio de Acais. Deixa eu te dizer uma verdade. No campo missionário, o tempo do homem não impera. No campo missionário, o tempo natural não impera. No campo missionário, o tempo do diabo não opera. Mas no campo missionário, o tempo de Deus, ele rege, ele controla, ele dirige. Jesus tem que mudar o tempo. Diga para quem está do seu lado: Jesus vai mudar o tempo. Diga. Está vindo um tempo novo por aí. Está vindo um tempo novo por aí. Acabou o inverno. Pastor Henrique Reame, Deus manda dizer. Pastor Elcio, Deus manda profetizar. Acabou o inverno. A chuva cessou. E o tempo de cantar chegou. Chegou o tempo de cantar. Jesus também precisa mudar a visão dos discípulos. A visão dos discípulos não estava certa para fazer missões, não estava. Jesus olha e diz assim: levanta os olhos, olha para a terra. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Levanta os olhos, olha para a terra. Ei, é um paradoxo, é uma incógnita. Por quê? Para olhar para a terra, você tem que declinar a visão, você tem que abaixar os olhos. Mas Jesus trabalha no sobrenatural. Levanta os olhos e olha para a terra. Deus sempre trabalhou mudando a visão dos seus profetas. Todos os escolhidos tiveram a sua visão trabalhada. Isaías teve a sua visão trabalhada. Após a morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Deus começa o ministério dando visão. Ele viu o Senhor. Abacuque capítulo 2:2, Deus disse: viu a visão? Vi. Agora escreve em um outdoor, em letras garrafais. Ezequiel no capítulo versículo 1, ele disse: eu estava no rio Quebar, no meio dos cativos. Eu olhei para o céu se abriu e eu tive visões de Deus. A Bíblia diz em Joel 2:28 que nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito. Os jovens vão profetizar, os servos e servas vão profetizar, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Pega na mão de quem está do teu lado, por favor. Aqui no púlpito também, eu sei que tem homens de Deus aqui que pregam muito mais do que eu tenho.
porque Deus é assim, usa quem quer, na hora que quer e do jeito que quer. Sou submisso aos grandes pregadores que estão nessa tribuna, porque eu cresci ouvindo o pastor Elcio de Assis, ouvi o seu DVD e corria para a rua para evangelizar. Pastor Carvalho Júnior, ouvia suas mensagens e entrava no trem falando que Jesus era bom. Mas hoje Deus me colocou aqui, o tempo de Deus chegou. Aceite quem quiser, o tempo de Deus chegou e Ele vai mudar a tua visão. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Diga para quem está do seu lado: Ele vai mudar a tua visão. Ele vai mudar a tua visão. O diabo quer declinar a tua visão. O diabo quer abaixar a tua visão. E tem muita gente indo na onda do diabo, querendo declinar a visão de pastores, a visão da igreja. Mas Jesus nos trouxe aqui para dizer: levanta os olhos, levanta os olhos. A visão da terra está revelada no céu. Todas as vezes que Deus mostra uma visão, é para trazer um propósito. Deus não libera uma visão sem propósito. Não libera. Toda visão de Deus tem um propósito. Tem um propósito. Não é em vão. Tem propósito. Êxodo capítulo 3. Moisés está lá apacentando o rebanho do seu sogro. No versículo 2, escuta isso. No versículo 2, aparece o Senhor. Quem apareceu? Bem forte, quem apareceu? Aparece o Senhor envolto a uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Aí olha o que a Bíblia diz: e olhou Moisés, e a Bíblia diz que a sarça ardia e não se consumia. Você está atento à mensagem, irmão? Pelo amor de Deus, meu filho. Qualquer pardalzinho que passa aqui, tu perde o foco. Olha para cá, que a autoridade está nesse altar, filho. A Bíblia diz que Moisés olhou e viu que a sarça ardia, mas não se consumia. Verso de número 3. Moisés disse: vou me virar para ver esta grande visão. No verso 2, ele olha. No verso 3, ele se vira para ver. E agora? Ele viu ou não viu? No verso 2, ele olhou. No verso 3, vou me virar para ver. Viu ou não viu? Porque uma coisa é olhar, outra coisa é ver. Quem vê, descobre. Quem olha, não encontra. Não entendi, pastor. Sabe por que o diabo quer te pegar, te matar, te destruir? Porque ele olha para você e não vê nada. Mas quando Jesus olha para você, Jesus vê o que ninguém viu. Jesus acha o que ninguém achou. Aí Moisés olhou. Quando Moisés olhou, disse: vou me virar, vou ver essa visão. Aí Deus diz: Moisés, ele diz: eis-me aqui, não te achegue para cá, antes tire a sandália dos teus pés. Por quê? A terra aqui é santa. Esta visão é para chamar a tua atenção. Para quê? Para tu tirar essas alpargas. A sandália reflete a tua estrada. A sandália tem a marca do Egito. A sandália tem o couro do Egito. A sandália tem a sola do Egito. E Deus está dizendo: o que eu quero fazer na tua vida não pode se misturar com o Egito. O que é do Egito fica para lá. O que é do sagrado tem que vir para cá, Moisés. Nesses últimos dias querem unificar tudo. Querem trazer um ecumenismo desacerbado para o nosso meio. E a palavra é assim, ó: não, Deus é um só. É não, meu filho. O Deus de lá não é igual ao Deus daqui. O Deus de lá é Deus com D minúsculo. O Deus daqui é Deus com D maiúsculo. Deus do Egito é demônios, é Balaíns, é Astarodes, é Azera, é Tranca-Rua, é Pombagira.
O Deus daqui, o D é maiúsculo, é o onipotente, é o onisciente, é o Sabaote, é o Yahvé, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, o Deus da macumba. Ele faz e os outros desfaz. O Deus da igreja, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre, ele pode, ele faz. Pega na mão de quem está do teu lado, pega. Dá uma olhadinha para ele e diz assim: tira o Egito. Para se aproximar da glória, tira o Egito. Para se envolver com a glória, tira o Egito. Para ter revelação de Deus, tira essa alparga velha que está no teu pé. Se revista da nova criatura. Seja novo homem. Conde para chequetura vaca. Alabaruque tere piticamantarabaia. Alabaduque tere pacachura. Alabacara baixúria. Não está tudo misturado não, meu filho. O que é de Deus é diferente. O que é de Deus é santo, é puro, é sagrado. Deus chegou para Jeremias e disse: o que é que tu vê? O que é que tu vê, profeta? Deus estava provando o caráter do profeta. O que é que tu vê? Vejo uma vara de amendoeira. Cabra macho. Porque tem gente que é assim: Deus mostra uma vara e ele diz que viu uma árvore. Mas Deus ainda trabalha na simplicidade. Oh, Deus ainda trabalha na simplicidade. Eu estava olhando de São Paulo que Deus estava te dando. Senti Deus. Tá ali, minha esposa chorou quando eu cheguei do congresso que assisti. As lágrimas desceu. Porque é na simplicidade que Deus te usa. É na simplicidade. Porque é uma vara de amendoeira. Jeremias, eu vou te mostrar um negócio. Mas se tu aumentar, tu não recebe. Mas a vara de amendoeira é a primeira árvore que desperta depois da frieza do inverno. Ou seja, as outras ficam encolhidas. Por quê? Porque a dormência do inverno faz elas adormecer. Mas quando o inverno está passando, a árvore de amendoeira começa a brotar, começa a florescer e começa a dar fruto. Aí Deus está dizendo: ô profeta, se você receber a visão, você vai ser o primeiro a despertar, você vai ser o primeiro a florescer, você vai ser o primeiro a usufruir. Olha o que Deus fez com Paulo. Atos 9. Quando você lê o verso de número 3, uma luz cai sobre Paulo e ele vê o resplendor do céu. No versículo 7, quem está com Paulo ouve, mas não vê. No versículo 8, Paulo abre os olhos, mas não vê. No versículo 9, Paulo está há 3 dias cego. Mas Deus entra na casa de Ananias e diz assim: levanta, vai na rua chamada direita. Lá tem um homem chamado de Saulo, é de Tarso, e eu vou ungí-lo, eu vou levantá-lo, eu vou despertá-lo para uma nova geração nessa última hora. Como é que ele vai me conhecer? Não, ele viu. Verso 12, verso 12, verso 12. No verso 3, ele viu a luz do céu. No verso de número 7, quem está com ele ouviu, mas não viu. No verso 8, ele está cego. No verso 9, ele está 3 dias sem ver. Mas no verso 12, Jesus disse: ele teve uma visão. E o que foi que ele viu? Um homem chamado de Ananias entrou na casa de Judas, colocou a mão sobre a sua cabeça e ele foi curado. Quando Ananias entra na casa, que bota a mão na cabeça de Paulo, o Espírito Santo enche Paulo da glória. Ele é batizado porque confiou na vida. Pega na mão de quem está do teu lado. Estou pregando Bíblia, se você gostar, amém. Se não gostar, vá para casa. Pega na mão de quem está do teu lado, pega. Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado.
Dá uma olhadinha para ele e diz: sabe por que o glória está pouco? Porque a tua visão está distorcida. Tu está dizendo falta 2 horas para o outro pregador entrar, e Jesus está dizendo começa agora. Tu está dizendo falta 4 meses para a ceifa, e Jesus está dizendo levanta os olhos, olha para a terra, vê o campo, já está branco. Tem gente que está dizendo, mas a plantação está começando a crescer agora. Na tua visão está crescendo agora, mas na visão de Jesus, o campo já está branco, 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 o campo já está branco. Pega essa visão que Deus está te dando, o campo já está branco. Versículo de número 32 para encerrar. Versículo 38, perdão. Jesus diz assim: e eu vos enviei para ceifar aonde vocês não trabalharam. Então não adianta ficar com o nariz empinado em cima do pedestal, achando que foi você. Não foi você, foi quem veio antes de você. Não podemos bater em quem já está passando. Por quê? Porque o que está passando plantou para você colher. Então respeita, considera. Vocês vão ceifar. Eu estou enviando vocês para colher. Pega na mão de quem está do teu lado mais uma vez. Pergunta para ele assim: está pronto para colher? Está pronto para colher? Joel capítulo 3, versículo 10. Forjai a espada das vossas enxadas, e amolai a lança das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Não entendi, pastor. Jesus te trouxe para esse Gideão, para você afiar a foice, para você amolar a enxada. Você não veio para cá para ver A, B, C, D. Você veio para cá para um grande tempo de colheita na sua vida. Olha para quem está do teu lado e diz: amola a foice. Deixa de ser covarde, deixa de ser preguiçoso. A obra de Deus não é feita por um, a obra de Deus é feita por todos. Para de ficar esperando pelo pastor, pelo evangelista, pelo presbítero, pelo pregador. Levanta a tua foice e vai para o campo, porque tem colheita. Fica de pé comigo, por gentileza, fica sobre os seus pés, fica. Vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita. Deus te trouxe para esses Gideões, para marcar a tua história. Vai ter colheita, pastor André Matias. Vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita. Ele não te enviou para ser famoso, para gravar CD, para fazer show gospel. Ele te enviou para a ceifa. Vai colher, vai colher, vai colher, vai colher, vai colher. Pegue na mão de quem está do seu lado. Chama ele para o trabalho agora, chama. Diz para ele: tu veio fazer o que aqui hoje? Veio brincar ou veio colher? Veio assistir, foi? Esse culto não é para você, bobinho. Esse culto é para Jesus. Você não tem nada que ficar assistindo aqui. Quer assistir, vá para o cinema. Quer assistir, vá para o shopping. Aqui é lugar de quem quer trabalhar. Aqui é lugar de quem quer trabalhar. Aqui é lugar de quem quer trabalhar. Vai colher. Tem almas esperando por você. Vai colher. Receba o dom da palavra nessa noite. Receba a profecia nessa noite. Receba a dor de curar. Colha o seu milagre agora. Colha a unção de Deus aí. O Espírito Santo vai tomar em variedade de línguas agora. Quinto tepete kichoramantique. Deus está mandando te dizer: o tempo chegou. O tempo chegou. Recebe essa visão que eu estou te dando. Levanta os olhos e olha para o céu.
A seara já está madura. A seara já está madura. Joel disse: lança foice, porque os lagares estão cheios. Vamos descer para a colheita. Gideões, está na hora de se despertar. Vamos descer para a colheita. O Brasil não é do diabo. O Brasil não é dos ativistas. O Brasil não é dos homossexuais. O Brasil é do Senhor Jesus. E a gente vai colher as almas. Levanta a mão para o céu, por favor, porque eu estou vendo brasas de fogo nas tuas mãos. Você não veio normal para esse pavilhão. Você veio cheio da glória, cheio da unção, cheio do poder. Obreiros, muda a cara. É tempo de colheita, de colheita, de colheita.